Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos desmistificar, entrar um pouquinho, entender o universo da hipnose, que vem sendo ultimamente muito utilizado, inclusive em terapias. Está aqui na nossa bancada uma especialista, que é a Tatiane Zamparoni, a quem a gente já dá as boas-vindas aqui ao Repórter MT. Muito obrigada pelo convite, Ana. É realmente muito bom poder falar. Muito bem. E é justamente para esclarecer isso, desmistificar mesmo, eu já quero perguntar, a primeira pergunta que a gente já tem aqui, já é essa. O que é a hipnose e como ela funciona? São muitas questões envolvidas e eu sempre digo que tem a ver com o fato da hipnose de show. Sabe aquela que o cara come a cebola achando que é maçã? Aí todo mundo acha que vai chegar no consultório e vou fazer isso com a pessoa, mas é uma comparação que acaba prejudicando muito a clareza sobre o assunto. A hipnose, primeiro, importantíssimo saber, é um estado natural da nossa mente. Todo mundo, em vários momentos do dia, entra em estado de transe hipnótico. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando você pega o seu carro, por exemplo, aqui no trabalho, pensando nas coisas do dia, você vai para sua casa e você fala, caramba, eu já cheguei aqui. Qual caminho eu fiz? Gente, tô frita. É provável que todo mundo já passou por uma situação dessas. Nesse momento você estava em transe hipnótico. É uma situação de hiperfoco. Essa é a melhor definição. E aí quando nós falamos de hipnoterapia, que é a hipnose clínica para tratar questões emocionais, o nosso foco é naquela emoção e naquele sintoma que te prejudica, que te atrapalha. Sempre nós iremos buscar, por exemplo, um caso comum, depressão. Eu quero buscar qual a emoção que causa aquele sintoma. Então, o que nós vamos fazer? Focar naquela dor, para que a gente encontre o motivo. Então, é bem simples como isso. A senhora fala simples, mas daí vem 1001 coisas na nossa cabeça. Muito bom. Na prática, como que ela funciona? Na prática. Dá um exemplo prático pra gente entrar nesse universo. Ótimo falar assim. No consultório, as pessoas ficam de olhos fechados e eu gosto da analogia de que é um jogo de imaginação. Então, eu dou o seguinte exemplo. Vamos dizer que chega uma pessoa no consultório com um problema de depressão e a emoção por trás é medo do abandono, porque ela se sentiu abandonada quando ela era criança. Eu vou pedir para essa pessoa de olhos fechados focar nessa emoção do medo do abandono e imaginar que nós vamos na primeira vez que ela sentiu aquilo. E eu faço algumas perguntas para conduzir o encontro dessa cena, dessa situação. E aí, normalmente, nós vamos em situações da primeira infância. Quando é a primeira infância? Desde a barriga da mãe. Então, nós podemos regredir para lembranças lá dentro da barriga da nossa mãe até 7, 8 anos de idade. E quando nós encontramos essa criança que aprendeu a ter medo do abandono, por exemplo, nós vamos perguntar o que ela sente, o que ela entendeu. E o mais curioso, Ana, é que muitas vezes esse adulto, ele não foi de fato abandonado. Isso é muito importante. A mente não sabe a diferença de real e imaginário. Então, quando eu digo, Ana, imagina que você está aí com a sua mãe com 3 anos de idade. Como a mente ela não sabe a diferença de real e imaginária e ela é atemporal, ela não tem relógio, você consegue se transportar para aquela situação. E como o nosso trauma é causado pela interpretação, eu trato semanalmente casos de medo do abandono, por exemplo, de crianças que foram deixadas na escola pela mãe. Aí eu pergunto, você foi abandonado? Aí o adulto fala, não, claro que não fui, que besteira. Besteira para o adulto. Mas a criança teve medo da mãe nunca mais voltar. A mente guardou aquilo. Interpretou aquilo. É o famoso ressignificar. Nesse caso, por exemplo, é muito fácil de ressignificar. Adulto, você foi abandonado? Não, acho que não, a criança entendeu errado. Então, imagina você, adulto, que você chega ali pertinho dessa criança e fala para ela, explica, sua mãe vai voltar, tá tudo bem, faz parte do seu desenvolvimento. E aí, tudo é visto de uma forma diferente. E aí aquele sintoma, o sintoma protege. Isso também é importante saber. Aquele sintoma não precisa mais existir. E aí o adulto deixa de ter aquele sintoma.
Esse tratamento da hipnose, ele é comprovado em doenças de ordem emocional? Sim. Qual que é o grande mecanismo, Ana, que muda tudo? A mudança do olhar para aquilo. Então, putz, eu tinha entendido que uma coisa tinha acontecido de um jeito. Nossa, agora eu entendi que não foi. Eu pergunto isso por conta justamente do exemplo que você deu no início da nossa entrevista. O pessoal está achando que é aquele show de mágica que as pessoas fazem. Sim. E realmente ainda tem isso. Qual que é a diferença da hipnose clínica com os tratamentos convencionais, de terapias convencionais? Qual que é a diferença básica? Legal, ótima pergunta. O que eu gosto de dizer é que a principal diferença é que na hipnoterapia nós vamos seguir o seguinte cronograma, vamos dizer assim. Nós nos conectamos com o sintoma primeiro, então depressão, vamos ao mesmo exemplo. Entendemos a emoção por trás disso, medo do abandono. Entendemos qual momento que aquela pessoa aprendeu aquele sintoma. Porque partimos do princípio que, eu gosto de falar, quando o espermatozoide do nosso pai encontrou o óvulo da nossa mãe, nós éramos uma página em branco. E a partir dali começaram a ter registros. Esses registros vão tornando a gente, nossa programação, como se fosse um computador. O que a hipnoterapia tem de diferente, principalmente das terapias convencionais? Nós acessamos a emoção e eu te motivo a viver aquela emoção. Então, nossa, eu tô com muito medo. Eu vou falar, Ana, sinta esse medo. Sinta esse medo, você é essa menina de 3 anos de idade. Como é tá aí? Nossa, desesperador, me dá uma agonia, me dá um desespero, me tira daqui. Por que que esse processo é feito dessa forma? Porque só se conectando com a raiz do problema, dentro da linha em que eu atuo, nós conseguimos mudar essa percepção. Então nós não ficamos falando sobre o assunto, aqui no presente. Porque senão nós íamos ficar falando da depressão, no como ela impacta na sua vida, como isso é ruim para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida. E dentro da linha que eu atuo, isso para nós não é tão efetivo quanto ir lá entender qual momento você aprendeu algo que te faz sentir isso que você sente hoje. Ou seja, o tempo de tratamento acaba... Nosso tratamento é breve. Eu normalmente tenho processos de 3 sessões, mas essas sessões têm em média um intervalo de 2 meses. Então não é também como a terapia convencional. Semanalmente vai lá e vai fazendo aquele acompanhamento um pouco mais longo, né? Eu gosto muito de dizer que a hipnoterapia está para todos, mas nem todos estão para a hipnoterapia. Eu ia justamente... já entrar nessa seara, né? De perguntar o seguinte, primeiro se está disponível, se qualquer pessoa de qualquer idade pode ter acesso ao tratamento, e se tem alguma contraindicação. E aproveitando essa sua fala, já explica ela pra gente também. O que acontece, Ana? Eu trato pré-adolescentes a partir de 12 anos. Alguns hipnoterapeutas, alguns colegas tratam a partir de 3. Então, a partir da criança ter algum entendimento, ela já pode ser tratada. E quanto mais jovem, mais rápido. A pessoa ela precisa ter consciência do problema. E a psicoterapia, ela ajuda muito nessa consciência. Então, às vezes, tem pessoas que chegam lá e falam, Tati, eu sei que eu tenho um problema. E não precisa exatamente saber me explicar. Porque se você sente... importante. Isso é bom. Você sente... Você não sabe. Você sabe onde está. Então, às vezes, eu já tive casos de gente que chega lá e fala, eu sinto uma tristeza profunda, uma angústia no meu peito que me acompanha desde quando eu me entendo por gente. Ah, mas me explica essa angústia. Não sei explicar, tá tudo bem. Então fecha os olhos e se conecta com essa angústia. Porque essa angústia, o corpo fala. Essa angústia vai levar a gente a entender onde você aprendeu o sentimento por trás dela. Então nessa dinâmica a gente consegue encontrar quais são as pessoas que não estão preparadas para a hipnoterapia. E por isso que eu sempre faço também uma avaliação. O primeiro encontro que eu tenho com o paciente é uma avaliação para saber se eu posso ajudá-lo. Porque nem sempre eu vou conseguir. E quando a pessoa não tem a consciência, e a consciência é muito atrelada à disponibilidade de resolver aquilo. Quais são os piores pacientes que normalmente eu não aceito para hipnoterapia? O vítima. Aquele que fica, ai, todos estão errados, o mundo inteiro está contra mim. Por quê? É o que a gente mais tem. Então, essa pessoa, ela aprendeu isso também. É confortável. Admitir que ela tem uma parcela de culpa sobre aquilo vai fazer com que ela tenha que tomar uma ação. E tomar uma ação não é fácil.
Então, quando eu percebo esse perfil, normalmente eu encaminho esse paciente para uma psicoterapia para que ele entenda como ele está participando daquele cenário que ele trouxe, para quem sabe no futuro ele retorna e aí sim a gente consegue fazer o tratamento. Então, principalmente para as pessoas que não conseguem assumir a responsabilidade da mudança, porque mudar, Ana, é diferente de querer a mudança. Quando eu quero a mudança, eu quero que o cenário mude, eu quero que você mude. Eu quero que meu cônjuge me trate diferente. Tá, mas e a sua parcela de culpa sobre aquilo que vocês estão vivendo? Então, é muito importante ter essa disponibilidade. No consultório, o que as experiências com os pacientes revelam? Temos de tudo. Mas as pessoas, normalmente, quando chegam na hipnoterapia, elas já estão... Eu brinco que o meu melhor paciente é o que já está no fundo do poço e ele não tem mais para onde cavar. Aí ele olha e fala, cara, eu preciso de ajuda. Aí ele chega meio que disposto, me fala só o que eu tenho que fazer. E é muito importante entender que apesar de ser breve, não é milagre. Boa. E aí eu sento com a pessoa e falo, vai doer, não vai ser confortável. Talvez nós temos informações guardadas no nosso subconsciente. 95% da nossa mente, Ana, é emoção. 5% é razão. Outro paciente que muitas vezes não está preparado para a hipnoterapia, aquele que se vê muito racional. Ah, não, eu sou muito lógico, muito racional e não sei o quê. Mas, mas este paciente, ele se protege sendo assim também. Ele não está sendo racional. Porque eu, recentemente, tratando um paciente, ele extremamente ansioso, procrastinando tudo na vida. Ele, mas Tatiane, eu sou muito racional. Eu falo, então tá bom, vai para casa e amanhã você acorda sem ansiedade, sem procrastinação. Porque se é racional, você resolve. Tem o controle. Aí ele, mas eu não consigo. Eu falei, pois é, porque não é racional. Porque tem uma camada emocional que está justificando. Eu gosto muito de falar que a emoção, a mente subconsciente é uma mãe superprotetora de um filho único. O que ela quer? Te manter seguro. Ou seja, se essa criança que foi apresentada ao medo do abandono lá, quando ela tinha 5 anos de idade, ela vai fazer de tudo, essa mente, para nunca mais esse adulto sentir medo do abandono, ou se sentir abandonado. Então ela fica ali, protegendo com as situações para que não aconteça de novo. Não são todas as emoções que são acessadas ou todas as lembranças na hipnose, ou ela alcança todas as lembranças, todas, porque talvez tenham lembranças que sejam difíceis vir à tona. A mente subconsciente, ela reserva algumas coisas que é pra gente realmente não sofrer. Que traga tudo à tona? Se for necessário para tratar aquele sintoma, sim. Então, o que vai vir à tona? Como é que você consegue identificar isso? O que vai vir à tona, Ana? Aquilo que eu preciso acessar. Então, isso também, a pergunta é bem legal, porque é importante falar. Eu não busco as coisas, eu não te direciono para as coisas, eu não te digo para onde você tem que ir, qual memória você tem que acessar. Eu te faço perguntas abertas que faz com que você traga aquilo que precisa ser trazido. Então, sensacional. Ao exemplo, de novo, do menininho da escola, ele, com as perguntas, eu faço perguntas, por exemplo, é dia ou é noite, Ana? Você está sozinha, acompanhada, dentro ou fora? Essas perguntas, você me responde com o seu sentimento, eu não preciso que você veja. Pessoas entram lá no consultório com experiências de hipnose e existem diversas linhas também. Isso é importante saber. Inclusive, existem profissionais que reforçam essa história da cebola. Aí pois gente. Não. Aí eu fico pensando, não sei. Gente, não, me ajuda, né? E aí, quando a pessoa chega no consultório, ela fala, já tentaram me hipnotizar e não conseguiram. Aí eu falo, o que é hipnose para você? Né? Porque tudo depende muito do conceito. E a gente tem que estar com o conceito alinhado. Você não vai estar inconsciente. Você vai estar tendo uma conversa de olhos fechados, focada no seu incômodo. Meu incômodo é essa tristeza profunda. Foca nela. Vou contar de 5 a 1 e no 1 nós estaremos na primeira vez que você sentiu isso. É dia ou é noite? Você está sozinha, acompanhada, dentro ou fora? Perguntas fechadas, eu quero uma dessas duas respostas. Eu não quero que você me diga, não sei, eu não tô vendo, porque você tem a informação. Se a gente partir do princípio, Ana, que todas as respostas estão dentro de nós, tudo se torna muito mais fácil de elas fazer. Estão. Então, o que nós vamos acessar? Aquilo que for necessário. Então, tenho casos extremos.
Esse dado é bem importante e é lamentável. 80% das pessoas que eu trato passaram por algum tipo de abuso sexual. Metade desses 80%, na conversa da avaliação, não se lembra. Por quê? O que a mente fez? A mãe protegeu, escondeu. Porque é ruim, é difícil, dói, né? Metade se lembra, já me fala, olha, eu tenho isso na minha história e eu gostaria também de tratar. Mas na hora da sessão, nessas perguntinhas, eu já tive casos, por exemplo, de gente que foi tratar ansiedade e chegou em abuso. E não se lembrava. Tati, mas não é muito chocante? Pois é. Eu digo que são os casos mais difíceis de ser tratados. Pois é, eu fico pensando nisso, sabe? Se aquilo vem à tona, como que a pessoa lida com aquilo depois? Porque nós, aqui também é bem importante falar, nós não saímos da sessão sem lidar com aquilo. Legal. Eu não te faço entrar, eu brinco que a gente acessa portinhas da sua vida. Pois é, gente. E eu não te faço, eu não te deixo sair daquela salinha enquanto nós não tivermos ressignificado. Então, primeiro, descobri que fui abusado. O que você sente? Medo, tristeza, raiva. Raiva, medo e tristeza são as 3 emoções que mais causam nossos sintomas. Sinto raiva, sinto nojo do abusador. O que você tem vontade de fazer com isso? Eu tenho vontade de bater nele, eu tenho vontade... Aí a pessoa expressa aquele sentimento. E no consultório, para raiva, nós temos que remover de forma mecânica. Então lá nós temos uma manopla, uma luva, que na situação de raiva, eu estimulo a pessoa a bater nessa manopla. Gente, que interessante isso. Porque quando ela remove mecanicamente, e aí muitas pessoas me falam, bater é um pouco de tabu lá dentro do consultório. Aí as pessoas, mas Tatiana, eu não sou violenta. Eu não quero fazer isso. Não, eu não quero bater em tal pessoa. Eu falo, não é bater em ninguém, não é que você está sendo violento. Mas imagina que essa menina de 6 anos de idade contou só pra você que ela foi abusada. O que você faria? Aí a pessoa fala, e aí vem aquele sentimento que ela precisa liberar. E quando ela libera, nós depois conversamos com os envolvidos, porque normalmente em caso de abuso também envolve muito um sentimento com pai e mãe. Por que vocês não estavam aqui? Por que vocês não me protegeram? Por que vocês deixaram que isso acontecesse? Então tudo isso precisa ser revivido e depois disso eu falo, consertar, adulto, né? Essa menina agora pode ser cuidada por você. Imagina que você chega ali pertinho dela, tira ela desse cenário, desse lugar onde ninguém cuidou dela e mostra pra ela que ela merece amor, cuidado, atenção. E aí isso vai trazendo toda uma questão de merecimento. Quem passa por abuso sente muita culpa, né? Sem nunca ter tido culpa. Enfim. Então é lindo, Ana. Eu brinco realmente que eu sou suspeita, porque... E aí, em 90% dos casos, as pessoas voltam na segunda sessão já se sentindo muito melhor. E aí a vida flui melhor. Muito melhor. Porque é aquela coisa de, eu tenho algo que me amarra. Eu não sei o que é. Não sei o que é, mas eu repito ciclos e nada dá certo. E são falas muito comuns, né, entre nós. E quando você descobre que aquela corrente estava te amarrando, qual era essa corrente, você fala, caramba, eu não quero mais isso não. Eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. E tem muito a ver também com crenças, né, familiares. Às vezes, finanças, por exemplo, prosperidade. Tem muito a ver com coisas que a gente escuta em casa. Dinheiro não nasce em árvore. Para ganhar dinheiro tem que ralar muito. Dinheiro é sujo. Só pessoas corruptas ganham dinheiro. Isso são crenças populares. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Meu pai falava, eu não preciso de um rio para matar a sede, um copo d'água me basta. Olha só. Exato. E aí nós vamos trazendo consciência. Essa é forte. Trazendo consciência para isso. É muito comum que as pessoas pensem que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. E aí, como é que a gente é próspero? O mecanismo da mente é fazer de tudo para que você não tenha dinheiro. Aí você fala, mas eu trabalho e o dinheiro não chega. Ou tem até, é o que eu digo que é um pouquinho pior, a pessoa que ganha, mas tudo que ela ganha, ela dá um jeito de se livrar daquilo. Por quê? Para ela, ter dinheiro não é seguro. Então, eu preciso mandar esse dinheiro embora. Eu tenho alguns casos, não, porque eu posso até juntar, eu tenho até medo, a pessoa fala assim, eu tenho até medo quando eu junto, porque alguma coisa vai acontecer e eu vou perder. Vou bater o gato. Exatamente. E porque às vezes acaba batendo nisso. Exato, e eu vou perder esse dinheiro. Aí vai lá, acontece. Porque, o que acontece com o nosso mecanismo da mente?
ele precisa ser validado. Então, se eu acredito, por exemplo, que eu sou rejeitada, eu vou me colocar em situações na vida sem perceber, não intencionalmente, para me sentir rejeitada, para que aquilo que eu acredito seja reafirmado. Porque senão perde o sentido, sabe? Ah, não, então não é verdade. Não, é uma crença. Então, se dinheiro é sujo, eu vou dar um jeito, eu vou querer ter uma coisa suja comigo? Eu vou querer não ser honesta porque eu tenho dinheiro? Não, não vou. Então eu vou dar um jeito de me livrar. E até me colocando em encrencas como bater o carro, por exemplo. E é isso, a gente pode até aplicar isso para todas as áreas da vida. Daí já me vem as pessoas, por exemplo, que não se relacionam. Exato. Que tem dificuldade de relacionamentos. Exato. Quantas pessoas a gente vê, né, que você olha e fala, gente, mas como assim? Nossa primeira escola, Ana, é casa, pai e mãe. E aí, quando a gente vai pegar histórico dessas pessoas de relacionamento, muitas vezes não teve um lar saudável, exemplos de coisas ruins dentro de casa. E aí você começa sempre olhar para essa história. Eu digo que a hipnoterapia, ela é um processo em 4 mãos, que é o adulto que vai me procurar, eu, terapeuta, que guio, eu sou o GPS desse rolê todo, e nós vamos olhar para a criança. Quem tem que ser tratado mesmo é a criança. Ela que tem as respostas. Exato. E é ela que normalmente... Sabe aquela coisa que quando a gente tem um ímpeto de responder alguma coisa e depois você fala, putz, eu não devia ter feito isso. Responder ou fazer, né? É a nossa camada dos 95% da criança mal resolvida que vem e responde. Aí depois o adulto racional fala, putz, não devia ter feito. Devia ter feito isso, mas aí já é tarde. E aí o que nós temos que fazer? É como se nós adultos, eu te entregasse uma roupinha da Ana de 5 anos de idade e falasse, Ana adulta, veste. Você vai falar, mas Tati, não serve, né? Pequena. É exatamente isso que a gente faz com a nossa mente, tentando viver com ela enquanto adultos, mas com a programação de até 8 anos de idade. Então eu sempre vou me colocar em situações que eu tenho respostas que não são as melhores para minha vida de adulto. Aí eu falo, 5% da razão, professores que já sabem o que querem, que já sabem como tem que ser na vida adulta, vamos dar aula para os 95%? Aí vai lá e explica para os 95%. Você não precisa mais ter medo do abandono. Isso nem aconteceu. Ou até mesmo quando aconteceu o abuso, por exemplo. Você vai ficar nesse lugar de dor, onde essa pessoa... Para toda a vida. Porque o abusador, quando não é tratado, o abusador é como se ele passasse na casa dessa pessoa, mesmo quando ela não sabe, porque ela tem sintomas que ela não sabe de onde vem, e machucasse ela. Então essa pessoa, sei lá, eu trato pessoas com 50, meu paciente mais velho tinha 70 anos. Então essa pessoa, ela por 70 anos, ela foi abusada. Sem nem saber por quê. Gente, se imagina uma situação dessa. Sim. E aí as pessoas entram em depressão profunda. Ah, eu não durmo. Ah, eu não tenho prosperidade. Ah, eu tenho compulsão alimentar. Uma coisa que eu trato muito, compulsão. E existem 3 causas para que a pessoa tenha compulsão, tanto alimentar como em compras, bebidas, pornografia, tudo isso que envolve excessos, né? As 3 causas primeiro, eu preciso ser forte para me proteger, para nunca mais ninguém me fazer mal. Ou eu preciso ser forte para ajudar alguém. Então, sei lá, meu pai me abandonou quando eu era criança e eu precisei ser forte para ajudar minha mãe. Ou eu preciso ser forte para ser vista. Aquelas pessoas que buscam por reconhecimento, sabe? Preciso ser grande, preciso ser forte porque eu não me senti vista quando eu era criança. Então, muitas vezes a pessoa tá lá, não, mas eu faço dieta faz a vida inteira. Eu corro uma briga contra a balança. E às vezes é uma chavinha que vira. Aí você vai lá, por exemplo, eu tô fazendo um tratamento de uma moça agora, que ela entendeu que ela tinha que ser muito forte para ajudar a mãe, quando ela era criança. Ela falou, Tati, eu brigo com a balança desde quando eu me entendo por gente. Aí a gente vai lá e explica pra menina dela, com 6 anos de idade, que entendeu que tinha que ser forte, e fala, solta. Isso não é seu, é da sua mãe, ela é grande, você é criança. Deixa que ela dá conta. Não tem essa obrigação. Exato. Aí muda. Fala, putz, eu não preciso mais? Não, não precisa, vai viver, vai ser feliz, vai brincar. Que é o que criança tem que fazer, né? Tatiana, e depois de toda essa aula, eu vou fazer essa pergunta que parece idiota, mas não é. Hipnose e regressão são coisas diferentes. A hipnose é baseada na regressão.
Mas o que é grande confusão aí? Existem regressões de vidas passadas, né? E algumas linhas religiosas não acreditam Exato. nessa linha. E toda a hipnose é uma regressão. Porque o que é regredir? Quando você me fala, Ana, o que você almoçou, o que você tomou de café hoje, por exemplo, é uma regressão. Não está acontecendo agora. Já aconteceu no seu passado. Então, regredir é qualquer coisa que aconteceu anterior ao minuto, momento que a gente está vivendo agora. Tá? E aí, do que se trata a regressão de vidas passadas? Para a linha de pessoas que acreditam que isso é possível, na hipnose clínica nós podemos também visitar situações assim. Porque algumas situações, elas não têm lógica. E aí eu vou dar um exemplo aqui também que aconteceu dentro do consultório, de compulsão alimentar. Eu tinha tratado e a moça tinha tratado as coisas dessa encarnação, vamos dizer assim. E aí eu fiz uma segunda sessão, ela falou, melhorei, mas eu ainda estou com sintomas. Na segunda sessão. Nós fomos por uma cena, fazendo essas perguntinhas, dia ou noite e tal. Ela falou, Tati, me veio aqui na mente um menino. E esse menino, eu não conheço, não sou eu, mas eu olho pra ele, me dá uma angústia, me dá um desespero. Eu falo, mas o que acontece? Eu sou uma metralhadora de perguntas. E ela vai me respondendo, e ela falou, ele tá comendo lixo. Eu falei, mas por que você acha que ele tá comendo lixo? Ele mora na rua, e ele não tem comida. Então a opção que ele tem é comer o que ele encontra, quando ele encontra. Então quando ele encontra, ele tem que comer a maior quantidade possível, porque ele não sabe quando vai comer de novo. Resumo, quando nós ressignificamos essa memória registrada na cabeça dessa moça, ela deixou de ter compulsão alimentar. Aí pergunta que sempre me fazem, Tati, mas isso é uma vida passada? Ana, eu não sei afirmar, seria leviana se eu estivesse dizendo que sim. Mas uma coisa que com certeza essa memória foi imputada na cabeça dessa menina, talvez em algum momento, por um filme que ela assistiu enquanto criança. Por isso que é muito importante ter cuidado com aquilo que a gente deixa nossos filhos pequenos assistirem, porque a cabecinha da criança é literal. Ela pode ter visto isso num filme gravado na cabeça dela e trazido para a realidade, como se fosse verdade. Olha só. Exato. Então pode ter sido uma história que ela ouviu, alguém contando para alguém, e ela também tomou aquilo como verdade para ela. Então não me importa. Ah, Tati, então eu não acredito em vidas passadas, eu não posso passar pela hipnoterapia? Não me importa. Porque se algo vier dessa forma para a sua sessão, a linha que fizer sentido para você nós vamos abordar. Muitas pessoas acreditam em hereditariedade. Então é algo que meu pai viveu, meu avô viveu. Algumas religiões, inclusive, fala maldição hereditária. Exato, exato. Então, outra coisa importante, pegando esse assunto, a hipnoterapia não tem nada a ver com religião. Ponto. Nós vamos olhar, tratar, o que tratamos? Todas as questões que envolvem cunho emocional. É importante esclarecer isso, viu, Tati? Sim. Muito importante esclarecer isso. Tudo que tem um fundo emocional, a hipnoterapia trata. Então, eu cheguei com algo. Pessoas chegam, às vezes, com sintomas físicos, né? Eu tenho fibromialgia, que é um tema que muitos médicos já adotam a linha de que é de fundo emocional. Eu vou fazer a terapia, Tati, vou ficar bem? Eu vou me curar disso? Primeiro, eu não sou curandeira, então eu não posso falar de cura. Coisa muito importante. O que eu posso te afirmar? Se houver fundo emocional por trás do seu sintoma, você vai ter melhoras relacionadas a isso. Mas eu nunca posso também, de novo, ser leviana de falar, não, sim, faça a terapia, que tenho certeza absoluta, você vai ficar 100% e não vai ter mais nenhum sintoma. Não, não posso. Então, realmente é um processo. E quando a pessoa chega com várias questões, né, porque às vezes, eu tenho a fibromialgia, mas eu não durmo bem, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, eu sempre digo, eu falo, olha, com certeza, evolução sobre tudo isso que você está me trazendo, nós teremos. E se a fibromialgia tiver acesso também a isso, provável que você tenha uma melhora. Mas não tem como te afirmar, temos que passar pelo processo. Gente, sensacional, não é não? Quer mais? Quer estender esse nosso assunto? O nosso tempo aqui já está se esgotando. Você gostou? Já viu aqui que o Gordo já colocou as redes sociais da Tatiana aqui para você acompanhar e conversar um pouquinho. Você interage com o pessoal que acessa ali os Instagrams? Sim, sim. Eu tenho perguntas. Nós encontramos ela pelo Instagram. Perguntas diárias pelo direct e pelo WhatsApp também, né? Quero agradecer você, Tatiana, e já deixar disponível aqui suas falas finais
sobre esse trabalho extraordinário que você vem desenvolvendo, que é novo aqui, não é? Não é tão conhecido assim, Não, ainda tão popular, eu digo, né? Nós somos poucos hipnoterapeutas no Brasil. Pois é, Ainda. aqui em Mato Grosso, então? Sim, Pouquíssimos, são pouquíssimos. E muitas pessoas me procuram quando encontram nas redes sociais e falam, mas é em Cuiabá? Tem Sim, aqui no olha Mato aí. Grosso? Então é muito legal poder trazer isso para cá, né? Porque nós estávamos acostumados a fazer esse tipo de tratamento em São Paulo, exatamente. fora, né? Então não ter que sair e ter essa informação aqui eu acho também bem válido. E o que eu sempre digo, Ana, eu gosto muito de levantar essa bandeira. Nós passamos por alguns processos até entender que não conseguimos lidar com uma situação. Primeiro eu desconheço que eu tenho problema, que eu não tenho consciência daquilo. Depois eu percebo que o problema existe e falo, esse problema está aqui, eu preciso me livrar dele, vou fazer isso sozinho. Tenta, não consegue. E a última etapa, eu digo que aí você chegando perto da solução é quando você procura ajuda. Então, procurem ajuda, sabe? Eu sempre digo isso. Tem algo te atrapalhando, algo te incomodando, é possível viver melhor. Não fique carregando isso. As pessoas que chegam no consultório, elas chegam na hora que elas precisam chegar. Ou seja, na hora que elas estão preparadas para olhar para aquilo. Mas não coloque isso como determinista, sabe? Isso é meu, eu vou ter que ser assim pro resto da vida. Isso é muito trágico, né? Então, meu pai teve uma crença, eu vou ter que carregar essa crença para sempre, porque é do meu pai? Não. Faça alguma coisa por você, só você pode fazer. Quanto a nós, meus amigos, vocês já sabem, a qualquer momento a gente volta com um assunto massa, interessante, para que você tenha cada vez mais conhecimento e saiba tudo o que está acontecendo aqui na nossa volta. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!